Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu estou transmitindo esse programa hoje daqui de Bucareste, Romênia, após ter passado pela Colômbia. Então, como eu estou no exterior com alguma dificuldade aqui, hoje eu não responderia perguntas. É inútil ligar para cá que eu não vou poder atender. Eu vou começar dando para vocês uma ideia do que eu observei na Colômbia e depois contar algo das minhas atividades aqui na Romênia. Na Colômbia, a coisa principal foi uma visita ao coronel Luiz Alfonso Plazas, que está preso na escola de infantaria. Os advogados conseguiram retirá-lo da prisão civil e colocá-lo numa prisão militar, onde ele está entre seus colegas e naturalmente é melhor tratado. Mas a coisa mais impressionante que aconteceu em tudo isso é o seguinte: se vocês lerem, tem um artigo meu que saiu em junho de 2010 no Diário do Comércio, com o título de A Colômbia que o Brasil não conhece. Mas depois dessa viagem eu vi que eu mesmo não conhecia a Colômbia tão bem quanto imaginava, porque a situação do sistema judiciário na Colômbia é uma coisa tão horrorosa, tão indescritível, que eu mesmo na época não conseguia imaginar. Eu acreditava que havia alguns juízes, amigos das Farc, infiltrados aqui e ali, mas acabei percebendo que é praticamente o sistema inteiro, incluindo a Suprema Corte. No processo do Coronel Plazas, se vocês lembram, o processo foi movido porque, quando da desocupação do Palácio da Justiça, em 1985, os terroristas haviam invadido o palácio, tocaram fogo, mataram 90 pessoas, e o exército foi chamado para desalojar os terroristas que haviam ocupado o palácio. E nessa operação, que foi parcialmente comandada pelo coronel Luiz Alfonso Plazas, depois a mídia e uma parte da liderança esquerdista apareceu dizendo que haviam desaparecido 11 reféns. E esses reféns, segundo se acusou, a acusação foi feita anos depois, teriam sido levados à escola de cavalaria e assassinados por ordem do coronel Luiz Alfonso Plazas. Bem, o fato é que os desaparecidos, pouco a pouco, foram aparecendo. Apareceu um cadáver na geladeira, outro que já tinha sido enterrado pela família, tendo sido morto dentro do palácio pelos terroristas, sem jamais ter passado pela escola da cavalaria, e assim por diante. Apesar dessas coisas, e apesar da absoluta ausência de provas substantivas contra o coronel, ele foi condenado em 2010 a 30 anos de prisão. Muito bem, então está lá o coronel na cadeia, enquanto isso os cadáveres continuam, os supostos desaparecidos continuam aparecendo. O jornalista Ricardo Puentes Melo, que é um excelente repórter investigativo, descobriu que um dos desaparecidos estava bem vivo no Panamá, vivendo às custas de uma das organizações esquerdistas que haviam tramado a acusação contra o coronel Plazas. Como se isso não bastasse, depois apareceu o depoimento de um médico legista da Universidade ali de Bogotá, dizendo que, de fato, a maior parte dos cadáveres estava na geladeira ali na universidade e jamais tinham desaparecido. E, por fim, aconteceu o seguinte: o principal e, na verdade, o único depoimento que determinou a condenação do coronel Plazas era de um cabo do exército chamado Edgar Villamizar. Esse Villamizar teria declarado que ele tinha visto o coronel levar 11 reféns para a escola de cavalaria e ordenar o seu assassinato. Ele não disse isso perante a justiça,
mas este depoimento foi encontrado num papelzinho, num papel rabiscado, entre os pertences do cabo Villamizar, 20 anos depois dos acontecimentos. A promotoria pegou esse papelzinho e levou lá para a juíza, e a juíza, surpreendentemente, aceitou isso como peça principal da acusação. Apesar do fato de que vários soldados, né, estavam impugnando este depoimento, porque dizem, não, nós vimos este Edgar Villamizar em outra cidade, a 200 milhas de distância, naquele mesmo dia. A juíza simplesmente fez ouvidos moucos, fez de conta que não ouviu e, tacou lá a condenação no coronel. Bom, passado mais um ano, o mesmo repórter, Ricardo Fuentes Melo, conseguiu localizar o tal do Edgar Villamizar na Europa e o trouxe para a Colômbia, onde ele compareceu à promotoria e fez uma declaração perante as autoridades, declaração oficial, confirmada, firma reconhecida, dizendo o seguinte: primeiro, não conheço o coronel Plaças nenhum, jamais o vi mais gordo. Segundo, não estive na escola de cavalaria naquele dia. Terceiro, não sei de crime nenhum que tenha sido cometido pelo coronel Plaças. Quarto, a assinatura nesse papelucho não é minha. Bom, feito isso, o homem declarou a coisa lá na promotoria e no dia seguinte ele desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com o sujeito. Mas, de qualquer modo, o documento já está firmado pela promotoria. A promotoria, então, informou o presidente da República, Juan Manuel Santos, o qual, então, já está sabendo que a promotoria vai imediatamente pedir a anulação do processo. Acontece que pedir a anulação do processo não é nada. Depois da anulação do processo, tem que vir naturalmente o processo contra as pessoas que forjaram esta farsa monstruosa e todos os seus cúmplices, inclusive a promotora que se chama, não sei que, Ângela Buitrago, e a juíza Maria Estela Rara, né? E mais todo um bando de gente que colaborou com essa coisa. Então estamos aí diante de um caso, um conflito entre a nação e o seu sistema judiciário. Se a coisa for parar na mão da Suprema Corte, aí temos um problema, porque a Suprema Corte é francamente pró-FARC. É pró-FARC ao ponto de haver sentenciado dias atrás que as provas coletadas contra as Farc no computador do Raul Reis não são juridicamente válidas, pelas circunstâncias com que elas foram obtidas. Então isso quer dizer que um papelucho qualquer encontrado, né, num armário de soldado 20 anos depois dos acontecimentos vale mais do que provas diretas, né, obtidas no próprio computador do criminoso. Então, como as coisas estão assim, fica difícil confiar na justiça colombiana. Por outro lado, o presidente Juan Manuel Santos, que foi eleito, né, com o compromisso de continuar a luta do presidente Álvaro Uribe contra as Farc, e que, aliás, foi eleito com 78% dos votos, no entusiasmo gerado pelo slogan "No Más Farc", bom, tão logo sentou na cadeira presidencial, começou a amolecer, mudar de ideia e conjecturar se não seria possível um acordo com as Farc, dar anistia para todo mundo e botar todo mundo na legalidade. Tem sido sempre assim. Os terroristas cometem milhares de crimes, depois são postos na legalidade, enquanto os soldados que os prenderam vão para a cadeia sob acusações tão absurdas quanto essas que inventaram contra o coronel Plaças, né? Agora, de qualquer maneira, eu conversei lá com o coronel Plaças, o homem está muito animado, está na cara que é uma personalidade excepcional, um homem de uma grande força moral, como também a esposa dele, Dona Tânia, os dois, aliás, cada um acaba de publicar um livro, os dois livros sobre estes acontecimentos. Eu espero que esse livro venha a ser publicado no Brasil, né, o mais breve possível. Então, esta é a situação na Colômbia, quer dizer que tudo que os eleitores obtiveram pelo voto está sendo tomado deles por iniciativa de juízes amigos das Farc. Então, quer dizer, não adianta nada ter eleição, não adianta nada botar um presidente lá, porque o que quer que seja contra as Farc será anulado tão logo chega aos tribunais. Ainda assim, há muita esperança de que o processo contra o coronel Plaças venha a ser anulado, porque a coisa aí é evidente demais. Quer dizer, quando a única testemunha, né, de acusação vai lá e desmente tudo, e ainda diz que falsificaram a assinatura dele, então vai ser difícil defender a validade desse processo. Enquanto isso, a juíza Maria Estela Rara, né,
continua lá passeando na Alemanha, alegando que foi para lá porque recebeu ameaças de morte jamais comprovadas. Né? É curioso que ela citou, né, quando perguntaram que ameaças, onde eram? Eles davam alguns telefonemas. Né? E também tem um artigo do Plínio Apuleio Mendonça. Plínio Apuleio Mendonça é um dos autores do Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Né? E ela diz, não, os argumentos que estão no artigo são mais ou menos os mesmos das pessoas que telefonaram para mim. Ora, você já viu gente fazer ameaça de morte e apresentar argumentos? Né? Quer dizer, é claro que essa mulher está mentindo, isso é uma vagabunda, mentirosa. Né? E a outra, Ângela Buitrago, também. Né? Que ela sumiu com provas durante o processo, houve uma queixa contra ela e a Suprema Corte mandou parar. Então agora vai ter que começar tudo isso de novo. Né? Falando em processo, né, nos Estados Unidos, como vocês sabem, o processo iniciado pela advogada Orly Tate, em nome do Alan Keyes, e pelo Gary Krapp, advogado Gary Krapp, em nome do pastor Wiley Drake, que é respectivamente candidato a presidente e vice-presidente na chapa do Partido Independente. Esse processo foi aceito pelo nono Tribunal de Apelações. Aceito com muito má vontade, porque são 3 juízes nomeados por presidentes democratas, né, são provavelmente 3 obamistas, que, pelo que eu vi na gravação da primeira audiência, estão com uma má vontade, fazendo o diabo para pular fora da questão, mas não estão conseguindo pular, porque a coisa é muito evidente demais. Então o processo chegou naquele ponto em que o advogado é autorizado a intimar pessoas, intimar ou testemunhos ou entrega de documentos. E, então, Orly Tate, naturalmente, com base na autorização do tribunal, intimou, né, o Departamento de Saúde do Havaí a entregar a certidão original do nascimento do Barack Obama. E o Departamento de Saúde, da maneira mais espantosa possível, recusou, dizendo que o documento era confidencial. Mas como é que pode ser confidencial o documento que eles mesmo publicaram? A Casa Branca mesmo publicou a cópia pela internet. Que grau de confidencialidade é essa? Será que a confidencialidade está na matéria, no papel? Né? Então, evidentemente, isso é mais uma desconversa sórdida, né, desta gente. Enquanto isso, outro dia apareceu na televisão um general do Exército, né, Paul Vallely, dizendo o seguinte, olha, eu pus mais de 10 agentes aposentados da CIA para examinar esse papel, além de outros técnicos. E a taxa é a seguinte, entre 10 afirmam que essa certidão de nascimento é falsa. Então não tem mais como esconder a coisa, né? Agora, o general também diz, olha, o pessoal da Casa Branca está com medo de que, se for revelada a fraude de Obama, né? Então vai haver uma revolta entre os negros. Digo, mas que gente mais filha da puta, porque o que eles estão achando? Os negros são tão racistas assim, a ponto de tomar partido de um presidente fake só porque ele é preto? Mas o que é isso, pô? O Obama não enganou só os brancos, o Obama enganou todo mundo, enganou principalmente os que votaram nele. E a gente sabe que 98% dos pretos votaram nele, então em vez de os pretos estar bravos com os brancos, vão estar bravos com o Obama, porque foi enganado pelo Obama, meu Deus do céu. Quer dizer, cada desculpa que esse pessoal inventa, né? Eu acho que isso aí, olha, não tem jeito de parar essa coisa, porque se for comprovado, vamos dizer, que o sistema americano é absolutamente indefeso contra um farsante que chega lá e assume a presidência com um documento falso, uma biografia falsa, etc., etc., então significa o seguinte, que este sistema pode ser destruído mediante uma cuspida ou um peido, então não vale nada, né? Então, mas não é possível que as coisas cheguem a esse ponto. Quer dizer, eu acredito que ainda existem forças positivas suficientes dentro dos Estados Unidos para derrubar esse muro de silêncio que foi criado pela mídia e pela Casa Branca e não digo fazer impeachment, porque não faz sentido. Se o cara não é presidente, se ele não é presidente legítimo, não tem impeachment. Tem que tirar ele de lá, pontapé e botar na cadeia. Né? Então tá aí. Enquanto isso, né, no Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição para a gente do coronel uruguaio Manuel Cordeiro Piacentini, acusado de ser um participante da Operação Condor. A Operação Condor foi uma operação montada por vários exércitos, várias forças armadas latino-americanas,
para fazer face tardiamente à guerrilha. Quer dizer, a guerrilha já estava espalhada pelo continente há mais de 10 anos, então decidiram fazer a Operação Condor. Ah, mas isso é um crime, né? Não se pode fazer nenhuma violência contra os guerrilheiros comunistas. Então, os oficiais que participaram disso estão todos sendo tratados como criminosos. Claro que pode ter havido um abuso criminoso aqui ou ali, mas o fato é o seguinte, é que a operação como um todo é considerada um crime. Quer dizer, como é possível? Você junta 6 ou 7 governos latino-americanos para fazer face, quer dizer, à guerrilha que já está matando gente fazia 10 anos, e a guerrilha não é crime, crime é reagir contra ela. Muito bem. Agora aqui o fato é que enquanto extraditam esse camarada foi extraditado em 2009, né? E agora o mesmo tribunal recusa extraditar o Cesare Battisti. Quer dizer que, olha, o Cesare Battisti foi condenado, ele não é um suspeito, ele não está sendo julgado no Brasil, ele já foi condenado pela justiça italiana, quer dizer, é um criminoso condenado. E se o nosso tribunal insiste, vamos dizer, em negar a extradição, o que ele está fazendo é colocar em dúvida a autoridade da justiça italiana para julgar os próprios cidadãos italianos. Quer dizer, o nosso STF tem mais autoridade para julgar os criminosos italianos do que a justiça italiana. Então é claro que o governo italiano fez muito bem em mandar chamar de volta o seu embaixador, e isso pode resultar até numa ruptura de relações, criar uma crise internacional só para defender esse vagabundo, né? Agora, falar um pouco aqui da minha viagem à Romênia. Aqui eu voltei à Romênia, então depois de 12 anos, né, para matar a saudade. Aqui tenho muitos amigos e gosto demais dessa cidade, que é tão bonita, onde você vê os sinais da história ainda estão todos aí, apesar do Ceausescu ter derrubado 1/3 da cidade, sobrando 2/3 para você ver o registro do passado, a história romena viva dentro da sua frente. O que no Brasil é impossível, principalmente em São Paulo. Se você mora em São Paulo, que toda a história da cidade foi derrubada e botaram no lugar uns prédios assim, de aço e vidro, né? Aqueles caixotes inventados pela maldita Bauhaus. Então derrubaram monumentos, casas antigas, mansões, etc., e fizeram, né, uma imensa agência bancária, né? Então eu me lembro até quando eu mudei para o Rio de Janeiro, né, eu saí andando ali pela praia de Copacabana e de repente eu vi o Ford de Copacabana e vi um monumento assinalando o lugar onde tinha caído o Siqueira Campos, na Revolta dos Tenentes. E eu fiquei até comovido, disse, puxa, eu estou aqui pisando no terreno onde as coisas aconteceram, né? Porque no Rio ainda tinha um pouquinho desses sinais da história, mas São Paulo não tinha mais absolutamente nada, né? Então, se você quer desmoralizar completamente um povo, você faz isso, você apaga a história dele, você elimina imediatamente, vamos dizer, qualquer consciência de identidade nacional, e daí o povo vira uma coleção de átomos soltos, de mosquitinhos voando, batidos pelo vento, sem saber de onde vieram nem para onde vão, né? Que nem a piada do caipira, do covinho um cotô pouco, né? Então, mas aqui na Romênia você vê história por tudo quanto é lado. Então é uma maravilha circular por aqui. Inclusive aqui tem um negócio que chama Museu das Aldeias, onde eles pegaram uma casinha de cada uma das aldeias das várias regiões da Romênia e remontaram tudo assim, mais ou menos em ordem cronológica. Então você vê a história da arquitetura popular da Romênia, isso é uma coisa do outro mundo, né? Para um brasileiro, que diz que, né, antigamente os ingleses diziam, no Brasil ninguém sabe quem foi seu avô, né? Para quem não sabe quem foi seu avô, então você vê observar levar esse banho de história é uma coisa do outro mundo, né? E hoje dei aí uma entrevista na TV romena, contando aquelas histórias do professor Dugin, né? E os planos eurasianos, né? O pessoal ficou muito, muito impressionado com a coisa. A maioria não sabia de nada, né? E os que sabiam não tinham detalhes importantes. Por exemplo, não sabiam que o plano do Império Eurasiano já tinha sido concebido por Stalin nos anos 50. Então você veja, é o mesmo plano de Stalin realizado pelas mesmas pessoas, os mesmos agentes. Então é a velha, boa e velha KGB tentando fazer o que Stalin já tinha tentado. Só que agora mudou o quê?
mudou o pretexto ideológico, meu Deus do céu. Como a história de comunismo não estava pegando bem, falaram, agora nós vamos fazer tudo de novo, só que agora é cristianismo ortodoxo, né? E inventaram, estão usando a igreja ortodoxa como camisinha para ferrar com a gente, né? Agora, veja você, o Dugin, ele é tão ortodoxo, ele é tão sinceramente cristão, que ele lá num dos livros dele está escrevendo sobre a noção da Santa Rússia, e ele diz o seguinte, que a Rússia já era santa antes de ser cristianizada, porque os ritos locais antigos já tinham, né, santificado a Rússia. Ora, quer dizer que não precisa do cristianismo para santificar a Rússia é santa em si, independentemente da igreja cristã. E o cara vem dizer que é cristão ortodoxo, vai amolar o boi, porra. E assim vai, vivendo e aprendendo. Agora, aqui nos Estados Unidos, a grande mídia não fala nada a respeito do que eu vou lhe dizer agora, mas o fato é o seguinte, que você tem uma epidemia de pedofilia nas escolas oficiais, né? Veja você, quando se faz essas investigações a respeito de padres e tal, surge uma denúncia, a denúncia é imediatamente ecoada no mundo inteiro. Depois se investiga, né, e evidentemente a maior parte das denúncias falsas, né, se comprova, tem 200 denúncias, comprova 30, os 30 são punidos ou são removidos, né? Mas o barulho já está feito. Agora, aqui, você veja, entre 2001 e 2005, 1.801 professores da escola pública cometeram atentados sexuais contra crianças. 1.801 aqui em 4 anos, olha só. Né? Quer dizer que a proporção de pedófilos é imensamente maior entre professores da rede pública do que jamais foi entre sacerdotes de qualquer religião. Aliás, é o seguinte, se você pega 10 casos de pedofilia de padre, já impressiona o mundo inteiro. E ninguém lembra de ver, peraí, deixa eu ver qual é a proporção de pedófilos nessa comunidade e vão comparar com pedófilos em outras comunidades. Então, tá aí, os professores de escola pública são campeões aqui nos Estados Unidos. Agora, campeões no mundo são os agentes de assistentes sociais da ONU, que recebe aqueles menininhos, tudo refugiado, o menino já chega pelado, né? E eles então já fazem o serviço do menino e depois, bom, agora vamos ver o que fazer com você, para onde nós vamos te mandar. Então isso virou epidêmico na África, né? Mas você não vai ver isso em manchete nenhuma. Também você não vai ver na manchete em lugar nenhum o caso aí do Alejandro Penha Esclusa, que continua preso e que foi objeto de uma sessão no Senado uruguaio, onde o ex-presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle, né, informou ao Senado da situação de saúde do Alejandro Penha Esclusa, que está lá com câncer da próstata, precisando de assistência médica e recebendo assistência totalmente inadequada por parte dos médicos do hospital do governo. Também isso não se comenta nada na grande mídia. Olha, meu filho, eu não sei por que vocês continuam, né, lendo essas porcarias como Folha de São Paulo e Estadão. Se é para não saber nada, você quer saber alguma coisa, você lê o Mídia Sem Máscara, lê o Nota Latina, tá entendendo? Ouça esse programa, você fica sabendo alguma coisa. Infelizmente nós temos pouco tempo e às vezes poucas energias, né? E não conseguimos acompanhar todo o noticiário, mas pelo menos a parte mais substantiva aparece, né? Aqui a gente Nota Latina então nem se fala, dá as notícias com 3, 4, 5, 10 anos de antecedência e depois sai na Folha de São Paulo. Você vê que outro dia foi eleito para a Academia Brasileira de Letras o senhor Merval Pereira, cuja única ocupação é escrever com 10 anos atraso os artigos que ele escrevia com 10 anos de antecedência. E falar do Foro de São Paulo como se ele tivesse sido o pioneiro descobridor disso, né, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava de Colombo retardado. Então esta é a grande obra literária do senhor Merval Pereira, né? E não esqueçamos que o Merval era um dos diretores do Globo, né? Um dos que me convidaram para escrever no Globo, de acordo com confissão explícita do Luiz Garcia, que era o chefe da redação, e dizendo, não, nós estávamos exagerando, porque nós já tínhamos mais de uma centena de colunistas esquerdistas, decidimos chamar um de direita para disfarçar um pouco. O cara disse cinicamente isso. E um dos que participaram desta operação de disfarce foi o Merval Pereira. E também foi um dos que participaram da minha retirada do Globo, quando eu comecei a falar demais sobre o Foro de São Paulo. Só que agora quem escreve sobre o Foro de São Paulo é ele
evidentemente sem citar nada do que eu escrevi 10 anos atrás. É um negócio muito impressionante. Agora, alguém me envia aqui uma coisa incrível. Olha aqui, na sessão de Relações Exteriores, da Comissão de Relações Exteriores do Senado, quando estavam sabatinando embaixadores, quando apareceu lá o embaixador nomeado para representar o Brasil no Vaticano, o senador Cristóvão Buarque, aquela besta quadrada, o único sujeito, vamos dizer, que eu tive um debate com ele, eu fiquei com dó de humilhá-lo em público. Ele era tão burrinho, mas tão burrinho, né? Então, comprovou mais uma vez que é uma besta quadrada, porque deu com a língua nos dentes aqui. Diz ele o seguinte: quanto ao embaixador Almir, eu queria perguntar se está alerta e o que pensa fazer na hora em que surgirem alguns problemas graves com o Vaticano. Por exemplo, o tema do aborto, que voltará como tema, não sumiu. Como vamos enfrentar uma questão junto ao Vaticano, como quando aprovamos uma lei contra a homofobia? Ou seja, esse sujeito está dizendo, a lei contra a homofobia e o aborto vão passar de qualquer maneira, vão ser aprovados, não importa que não for aprovado agora, nós vamos aprovar daqui a pouco. E daí teremos já está antecipando que teremos um problema com o Vaticano. Isso quer dizer que votações no Senado, ou plebiscitos, etc., não adianta nada, meu filho. Esses caras aprovam o que eles quiserem. Quando eles não conseguem aprovar como lei, eles aprovam mediante portaria ministerial, decreto, sempre dão um jeito. Ou seja, o pessoal não quer nem saber da vontade do eleitorado. Estão ignorando solenemente, né? Agora, deixa eu ver aqui, temos mais algumas notícias muitíssimo interessantes. Olha aqui. Alguém me recomenda que o site http://noticiasdaucrânia.blogspot.com está lá notícias sobre o lançamento do livro Genocídios de Stalin, de Norman Naimark, da Universidade de Stanford. Dê uma olhada no site http://noticiasdaucrânia.blogspot.com. É difícil sair esses livros no Brasil, mas de vez em quando sai. Agora, alguém me escreve aqui, olha aqui, Paulo Bocato, mesmo não sendo judeu e não tendo sangue hebreu, apoia Israel convictamente por ser aquele único país democrático do Oriente Médio onde os direitos humanos, em especial o direito das mulheres, são respeitados em meio a um oceano de ditaduras árabes. O que eu não me conformo é como a colônia judaica no Brasil, ainda assim, não obstante todas as mentiras militantemente publicadas na mídia contra Israel, continua dando apoio, seus anúncios, tá certo? Para jornalistas claramente anti-Israel, que pululam nas redações de jornal aqui da Bananalândia, especialmente da Folha de São Paulo. Mas olha aqui, né? E ele cita até o caso da Casas Bahia e CCE, que são empresas cujos proprietários são sobreviventes do Holocausto. E essa gente fica dando anúncio para esse jornal, filha da puta, que só mente contra Israel o tempo todo. Mas olha aí, Paulo Bocato, eu já mencionei esse assunto aqui. Eu falei, existem 3 comunidades que são campeões de masoquismo. São os Estados Unidos, a Igreja Católica e a comunidade judaica, tá certo? Quanto mais você cospe neles, mais eles afagam a sua cabeça e lhe dão dinheiro. É impressionante. Quando é que vão aprender, porra? Né? Às vezes você diz, não quero ser antipático, mas escuta, não adianta você querer ser bonzinho com quem já está cuspindo na sua cara. Isso aí, o Paulo Bocato tem toda a razão, tem que parar com essa merda. Aí, atenção, ô pessoal da comunidade judaica, acorda! Né? Acorda. Aliás, o Paulo Bocato escreveu isso porque na semana passada eu aludi ao caso do Jânio Cristaldo. Né? Porque uma senhora que fez uma tese sobre o Mídia Sem Máscara, e também aquele cretino que escreveu, cretino ou cretina, sei lá, que escreveu o verbete Mídia Sem Máscara no Wikipédia, diz que o Jânio Cristaldo, né, foi expulso do Mídia Sem Máscara por defender ideias antirreligiosas que iam contra o programa do jornal. Isso é mentira. O Jânio Cristaldo escreveu o que quis, contra quem ele quis, durante o tempo que ele quis. Mas daí ele começou a mexer com o negócio de judeu e do Holocausto. Tá certo? E você sabe que judeu é assustado, e tem razão para ser assustado. Né? Qualquer país que perca 6 milhões de pessoas tem que estar alerta, tá certo? E então imediatamente começou a chover carta de organização judaica, porque aí já não é questão só de religião, aí entrava na questão do racismo, e racismo é crime no Brasil, tá certo? Então, ora, eu não vou permitir que o Mídia Sem Máscara seja instrumento de crime, tá certo?
Então chamei o porra do Jânio Cristal e disse, para com isso. Ele não parou, continuou. Daí veio uma organização sionista de Israel dizendo aqui, nós temos uma lista mundial de organizações antissemitas e nós vamos botar o seu jornal lá. Falar, não, pera aí que eu já vou botar o cara para fora já. Então botei o cara para fora, porque ele estava usando o nosso jornal como instrumento de crime. Tá certo? Isso aí não é possível permitir. Quer dizer, até fomos generosos demais com o cara que deveríamos tê-lo processado. Nos limitamos a dizer, olha, você vai para casa, vai lamber sabão, tá certo? Porque eu acho que o Jânio Cristal não é bom da cabeça, tá, né? Então ele nem sabia direito o que estava falando. Né? Tanto que ele foi capaz de dizer, não, os meus artigos não são antissemitas. Fala, mas meu Deus do céu, está na cara, né? Quer dizer, ele usava aqueles estereótipos pejorativos para falar dos judeus. Não, isso não é antissemita. Ah, porra, o que é isso? Precisa ter saco para aguentar essa gente. E eu já não tenho mais idade para isto, né? Então, muito bem, gente, é o seguinte, aqui são 2 horas da manhã, tá certo? Eu já estou muito cansado e... Pera. Alguém, Klaus Schneider, aqui me manda uma notícia aqui sobre um livro de história para o ensino médio, né, que traz vários trechos aí tirados da mídia. E numa delas, o professor Ives Gandra da Silva Martins, veja você, né? Ele diz que George Bush matou mais gente do que Saddam Hussein na guerra do Iraque. Oh, meu Deus do céu, antes de começar a guerra, Saddam Hussein já tinha matado 300 mil iraquianos, porra! E note bem, o professor Ives Gandra não é um homem de esquerda, é um conservador cristão. Mas acontece que no Brasil, todo mundo, para ter o direito de ser conservador cristão, tem de vez em quando dizer alguma coisinha a favor da esquerda, que agrade a esquerda. E o professor Ives Gandra, que é um homem da mais alta qualidade intelectual, tá certo? Tem esta fraqueza de temos que falar alguma coisinha contra o George Bush para não dizer que nós somos de direita. Tá certo? Mas que porcaria é essa, pô? Até onde vai isso? Ô, professor Ives Gandra, eu gosto muito do senhor, sempre tenho uma maior apreciação, mas aqui, desculpa, o senhor pisou no tomate, tá? Então, tá bom, olha, por hoje eu vou parar por aqui mesmo, porque já são 2:30 da manhã, né? E então não há mais energia para novos comentários. Então, até a semana que vem, muito obrigado.